Bora estudar! Classificação dos verbos quanto à predicação. Como que nós vamos classificar esse verbo, né? Seguindo aqui, né, as nossas aulas aqui sobre, né, análise sintática, sobre a sintaxe. Então agora nós vamos ver como que nós classificamos esses verbos, tá? Então primeiro nós temos os verbos intransitivos. Lembra que na aula passada nós falamos sobre verbos intransitivos, tá? E verbos transitivos. Hoje nós vamos esmiuçar um pouquinho mais isso aqui. Então vocês lembram bem que verbos transitivos, intransitivos, são aqueles verbos que não necessitam, tá, de complemento. A gente pode parar ali no verbo, tá? O verbo não necessita de complemento. R$ 10 bastam. Necessita de mais complemento? Não, não necessitam. Poderia colocar ali, né? R$ 10 bastam hoje, né? Adjunto adverbial de tempo, tá? Mas não é necessário. Então, posso parar aqui, meu verbo bastam. Esse é um verbo, portanto, intransitivo, tá? Quando que o meu verbo... Agora vamos para os transitivos. Quando que o meu verbo é transitivo direto? Então, os transitivos, os meus verbos, eles vão exigir um complemento. Leu, gostou, ofereceu, tá? Vamos lá. Leu o quê? Percebam? A minha perguntinha é o quê? É uma transitividade direta. Você não vai, pode não perceber isso agora, mas você vai perceber quando eu explicar o transitivo indireto, tá? Por que uma transitividade direta? Porque eu posso colocar ali diretamente o meu objeto, tá? A minha resposta do verbo, o meu objeto, de uma forma direta. Leu o quê? Clara dos Anjos. Leu Clara dos Anjos. Então a minha pergunta sempre vai ser o quê? Tá? Leu Clara dos Anjos. Então aqui eu tenho, ó, um verbo intransitivo, aqui eu tenho um verbo transitivo direto. Como eu vou chamar isso aqui? Clara dos Anjos, objeto direto. É uma resposta direta. E quando ela é indireta? Quando ela necessita de uma preposição, tá? Posso colocar uma preposição aqui? Leu em Clara dos Anjos. Muda, né? Vai mudar o sentido. Leu de Clara dos Anjos, tá? Vai mudar o sentido, tá? Transitivo indireto, então. Gostou de quê? Olha na perguntinha ali do que o verbo já faz. O verbo já faz a perguntinha, né? Gostou de quê? Tem uma preposição aqui. Gostou de quê? Do romance. De o romance. De mais o, do romance, tá? Então, meu verbo aqui é transitivo indireto, tá? E o meu objeto é indireto. Por quê? Porque ele é feito de forma indireta, necessita de uma preposição, tá? Observa se eu tirar essa preposição. Gostou o romance. Então, quem que exige essa preposição? É o verbo. Não tenho resposta ao verbo gostar sem ter essa preposição de, tá? Gostou de o romance. Gostou do romance. Do romance. Quando que eu tenho um verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo? Quando ele tem duas, tá? Duas predicações ali, tá? Então, ó, o meu verbo é ofereceu. Ofereceu o quê? Pão. Então, meu verbo é transitivo direto. Pão é meu objeto direto, tá? Mas quem oferece? Oferece algo a alguém. Ofereceu o quê? Pão. Ofereceu a quem? Aos que tinham fome, tá? Aos que tinham fome. Então, verbo transitivo direto e indireto. Isso aqui tem a função de objeto indireto, tá? Quando que o meu verbo é de ligação? Já expliquei no aula anterior, mas vamos lá. Quando ele não tem sentido completo, ele necessita, tá? Quando tem um predicativo do sujeito, tá? Que ele vai ser uma característica aqui do meu sujeito. Nocência ficou doente. Nocência doente, tá? O verbo apenas faz a ligação, tá, entre o sujeito e a característica dele. Então, o meu verbo ele é de ligação, tá? E doente é o que então? Predicativo do sujeito, tá? Pessoal, não se preocupem com isso aqui, tá? Não se preocupem tanto agora com objeto direto, objeto indireto, predicativo do sujeito, porque eu vou esmiuçar tudo isso aí para vocês nos próximos vídeos, tá? Preocupem agora em entender as diferenças entre os verbos, tá? A classificação deles quanto à predicação deles, tá? E existem também os verbos vicários. Opa, eu nunca ouvi falar nesses verbos vicários. Seriam os verbos dos padres lá, dos vigários? Não! Verbos vicários, o que acontece? Para a gente evitar a repetição do verbo, é colocado um outro verbo no lugar. Pera aí, mas como assim? Assim, ó. Tudo que aprendi é um verbo, foi é outro verbo com a vida, tá? Que sentido tem isso aqui? Tudo
tudo que aprendi, aprendi com a vida. Então, para evitar essa repetição do aprendi duas vezes, né? Tudo que fez foi por amor. Tudo que fez, fez por amor. Vou evitar essa repetição do fez. Vou evitar essa repetição do aprendi. Então, tudo que aprendi foi com a vida. Isso a gente chama de verbo vicário. Tá, pessoal? Espero que estejam gostando. Não se inscreveu no canal ainda, se inscreve, ajuda o professor, tá? Espalha aí, tá? Para os seus colegas, tá? Para quem está estudando, tá bom? Gostou do vídeo? Dá um like aí, deixa o seu comentário. Não entendeu alguma coisa? Quer que eu explique algo especificamente, tá? Deixa aí nos comentários. Por hoje é isso e simbora estudar!